essa é a terceira etapa, a terceira e última etapa do nosso projeto aí, do nosso ferro velho, do nosso junkyard, e eu gostaria de aproveitar esse momento para esclarecer algumas coisas que talvez ficaram soltas, algumas pontas soltas que não ficou claro no decorrer do processo. A primeira delas é porque eu escolhi a medida de 3,8 para fazer essa primeira calçada. O primeiro motivo é que, com uma medida assim, ou seja, de 3,8, eu posso facilmente estacionar uma miniatura aqui em cima. E eu acredito que uma calçada que se preze deve ser grande o bastante, pelo menos para estacionar um carro. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que com essa distância, com essa largura, eu também consigo colocar alguns postes de luz aqui, bem como algumas figuras de ação para enfeitar melhor o cenário, para deixar o cenário um pouco mais realista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre como se deu a produção dessas paredes, desse cercado de zinco que vai simbolizar o muro do ferro velho. Sobre o cercado de zinco, eu usei os seguintes materiais para produzi-lo. Primeiro, papelão. Tirei a camada de cima do papelão. Depois eu vou mostrar como eu fiz o processo, como foi o andamento de tirar essa primeira camada do papelão e tentar conservar essa ondulação. É fácil, talvez vocês até já tenham ideia de como se faz isso. E o segundo ponto é sobre como ou por que eu deixei esses palitos aqui dentro e os colei no papelão. O motivo é muito simples. Primeiro, que a minha intenção é fazer um diorama com peças móveis, removíveis, justamente pensando na hora de armazenar. Seria muito mais difícil armazenar, guardar um diorama com as peças acopladas, mais ou menos desse tamanho. Agora pensa, se você tiver um diorama com peças removíveis, ou seja, que você puder tirar essa parede de zinco, esse muro de zinco, você vai ter um espaço muito melhor e muito mais fácil para guardar. Por exemplo, esses dioramas que eu faço, eu guardo debaixo da minha cama mesmo, debaixo do colchão. E ali eles ficam bem, só os envolvo com plástico e o coloco ali debaixo do meu colchão e ele fica sossegado. Agora, se ele estivesse acoplado com o muro, se ele tivesse colado aqui com o muro de zinco, eu já não poderia fazer uso desse subterfúgio que eu tenho aí à mão. Então, foi assim, foi por isso que eu pensei em fazer esse diorama com peças móveis, os muros acopláveis. O segundo ponto é sobre a medida dessa parte. Eu já falei sobre a medida aqui, né, dessa primeira calçada, e agora da medida da segunda calçada. Essa segunda calçada eu acho que deve ter 4,5 centímetros de altura ou de largura. E eu fiz justamente pensando na hora de acoplar o muro de zinco. Que, né, eu também pensando nessa ideia do acoplamento, eu criei algumas pecinhas aqui que eu chamo de conectores. Eu também vou mostrar como que eu fiz, como se deu o processo desses conectores. Muito fácil, é basicamente cortar alguns palitos com uma distância ali considerável para passar um outro palito que vai servir de encaixe, colar e fazer tipo uma armação, como se fosse um cavalete. O cavalete secado, pronto, o cavalete seco e pronto, você vai e começa a colar, acoplar esses papelões ali até chegar nesse ponto aqui, que seria no caso a realização final de uma parte do muro de zinco do diorama. Eu queria também falar sobre esse escritório, que é o que eu vou chamar de escritório,
que é o escritório do ferro velho. Esse escritório eu já fiz um tempo atrás, tem vídeo no canal e tudo mais. Eu lancei como garagem ou como um barraquinho, que é como eu gosto de chamar. Eu já fiz esse barraquinho justamente pensando nesse projeto futuro que eu já tinha em mente ali de fazer um diorama sobre ferro velho, junkyard e essas coisas. Esse container eu também fiz, mas infelizmente eu não botei fé que ia sair legal, então eu acabei nem gravando. Eu fiz ele assim, tipo como teste, e me surpreendeu, ficou muito legal. E tá aí, me arrependo de não ter feito um vídeo. Mas no futuro eu posso estar fazendo um vídeo aí mostrando como se dá o processo. É muito fácil também, é com papelão. A maior parte das coisas que eu faço são com materiais reutilizáveis, com papelão, essas coisas, esses materiais bem acessíveis. Palitos, papelões e essas tabuinhas que são encontradas no fundo de gavetas e outros móveis aí baratos. Falando ainda sobre o arranjo do diorama, isto é, o motivo pelo qual eu coloquei nesse arranjo, ainda falta chamar atenção para o asfalto, para a nossa avenida. Eu acabei fazendo a distância entre um meio fio e outro com 12 centímetros, pelo simples motivo de que 12 centímetros é um espaço mais do que suficiente para duas miniaturas, mesmo que sejam aquelas maiores, que nem esse Hammer, esse Humvee que eu tenho, ele é um pouco largo e eu fiz já com base nele, e esse Rudy Runner aqui também é uma miniatura, quem tem aí sabe que é uma miniatura bem grande, então eu fiz pensando nisso. 12 centímetros é mais do que o suficiente para existir o tráfego aqui, ó, na avenida, e a peça ficar confortável sem uma esbarrar na outra. Então tracei aqui 12 centímetros, uma distância do meio fio para o outro, como eu já disse. Depois eu calculei, né, dividi por 2, obtive o número 6, obviamente. Tracei a fita, como eu já mostrei no vídeo da parte número 2, e tracei com a tinta essas faixas que dividem as faixas da pista aqui. Então é isso. Fiz essa parte aqui também com 10 centímetros, justamente pensando num tráfego aí da miniatura de maneira fluida. Pode reparar que tem espaço suficiente para a peça trafegar ali. Esclarecidos esses pontos, eu também quero, para finalizar, para começar logo a atividade, a produção aí, o término de diorama, eu quero falar sobre essa pecinha. Eu deixei ela por último, vocês devem estar perguntando aí, nossa, o cara fez ali e deixou essa peça aí até o final. Sim, por quê? Porque, como eu disse antes, essa aqui foi a peça guia. Eu não ia reproduzir todo esse processo aqui no vídeo, ia ficar muito longo. Então eu me antecipei, fiz antecipadamente essas peças e deixei por último essa daqui, que se alguém quiser replicar o diorama, basta seguir os passos que eu tracei nessa peça e vai conseguir o mesmo resultado depois replicando numa escala maior essas outras peças. Já deixei as medidas aí e tudo mais. Quem acompanhou o primeiro vídeo já percebeu e já viu aí as medidas da peça. Só falta finalizar. Já mostrei quase todo, pelo menos as principais etapas do processo de como se dá aí a manufatura dessa pecinha aqui, né? Que, como eu disse, que quem quiser aí replicar o diorama, basta fazer o mesmo movimento que eu fiz com essa nas peças maiores com as medidas que eu já passei aí. Então agora é chegada a hora de trabalhar com ela. Para finalizar eu vou fazer essa peça, vou terminar, né? Que é aqui pintar, fazer aqui o meio fio, a calçada, a guia, tudo, pintar
e colar exatamente aqui. Então essa parte aqui já vai estar terminada. Depois a gente vai trabalhar nessa faixa de pedestres aqui, que eu já me antecipei e fiz uma, e vai estar ali. E por fim, vocês podem reparar que eu tenho muitas placas de zinco aqui, que são aí o nosso muro, essas coisas aí, como eu já disse, a parede do diorama do Junkyard. Eu já me antecipei, já fiz quase todas, deixei uma por último, para vocês, assim como no processo dessa pecinha, eu fiz em escala menor para que aqueles que tenham aí vontade de replicar possam repetir o processo, mas com peças maiores. O mesmo se dá com esse. Eu já me antecipei, fiz essas peças, mas deixei uma por último, que no caso é justamente a que vai aqui. Então, sem mais delongas, eu espero que eu tenha esclarecido o máximo possível aí. Eu tentei, e no decorrer do processo as coisas vão ficando mais claras. Tá. Então, primeiramente, eu vou falar sobre esses conectores. Vou deixar aquela pecinha ali, também está me incomodando, mas ela vai ficar por último porque ela só falta o trabalho de pintura com a tinta. Então eu vou deixar para pintar, como eu vou utilizar a marrom, né, que é uma cor assim muito associada à pátina, que tem tudo a ver também com os muros, as paredes de zinco. Então eu vou deixar para depois aquela pecinha ali. Vamos falar dos conectores agora, o que eu estou chamando, né, de conectores. Essas pecinhas aqui eu utilizei palitos, né? O palito de sorvete aí. Você pode se valer aí de 2 centímetros. Peguei aqui a régua, tracei 2 centímetros com o lápis. Tracei 2 centímetros. Depois eu vou usar a serra para serrar e depois colando e fazendo uma espécie de caixinha aqui, ó, que eu estou chamando de conector. Aqui, ó, traçado 2 centímetros. Por que 2 centímetros? Porque dá um espaço com uma certa margem de erro. Para quê? Porque aqui eu também vou acoplar 2 pedacinhos de palito. Pode ser palito de dente ou como eu fiz, cortei aqui o palito de sorvete para garantir a mesma medida, que já que eu quero que encaixe aqui, né, na caixinha, no conector. Então eu utilizei o palito de sorvete mesmo, cortei, como eu vou mostrar mais à frente aí, e encaixei aqui. Então foi assim, marquei 2 centímetros, tá? Esse celular aqui não é o que eu uso, ele não é muito bom. A imagem não sai legal, sai meio desfocado, infelizmente. Mas como não precisa de muitos detalhes, para esse vídeo é o suficiente, essa parafernália. Já cortei aqui, ó, o que eu tô chamando de caixinha ou conectores. Agora dar uma lixada para tirar essas arestas aqui, tirar as rebarbas e deixar um pouco mais uniforme. Pronto. Como eu disse antes, 2 centímetros. Agora eu vou mostrar como eu fiz, como eu cortei o palitinho para colocar ali. A outra pecinha cortei com estilete, com bisturi na verdade. Eu não vou fazer esse processo gravando, por quê? Porque com a câmera eu fico prestando atenção na câmera e não tenho um contato mais apropriado aqui com a peça e com a lâmina e também com as mãos, com os dedos. Então eu vou cortar e depois eu mostro a medida que eu cortei a pecinha do conector. Nossa, esse foco é horrível. Então, enfim, está aqui. Creio que deve ter uns 2 milímetros aí de largura. E assim que se deu, que eu fiz. Aí o que acontece? Vou me valer da Bonder, mas você pode estar utilizando aí a cola de artesanato, cola quente, aquela cola da pistolinha lá e tudo mais. E aqui, você cola aqui, um e outro, né, lógico, na medida correta ali, e depois cola outra pecinha em cima, formando, né, um conector aí, uma caixinha, um acoplamento. Então vou deixar aqui por enquanto, vou tentar replicar o processo filmando aí. Aqui, ó, eles ficaram assim.
Agora com a cola, uma boa quantidade. Passar aqui. Quantidade generosa. Colocar aqui. Pego aqui, ó. Conecto aqui. Fixo aqui, né, no caso. Pronto. Fixado. A câmera não é muito boa. Isso daqui é uma das peças que eu vou utilizar para fazer ali o cavalete, no futuro colar as placas de zinco. Então tá aqui, ó. Vocês podem reparar que encaixa, ó. Tem uma certa folga, sabe? Assim, para, digamos que eu ter uma certa margem de erro ali, que com certeza não vou conseguir fazer exatamente, muito certinho. Então isso daqui, ó, essa folga é fundamental para ter, como eu disse antes, a margem de erro. Então tá aí, ó, um e outro. Cada muro vocês podem ver que vai corresponder ali a peça de encaixe a duas caixinhas, dois conectores. Então é isso. Deixa aqui por enquanto.